paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação de Deuteronômio, capítulo 19, dos versículos 14 ao 21. Não removerás os marcos de teu vizinho, que teus predecessores fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Não será admitida contra o homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra o homem, acusando de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o tratareis como preditara tratar o seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus que te tirou do Egito está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ides hoje combater contra os vossos inimigos, que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixei amedrontar por eles. Porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: há alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e um outro venha habitar primeiro do que ele em sua casa. Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e não tenha ainda desfrutado dela? Que esse volte para sua casa. Não suceda que pereça no combate e outro venha colher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher e não a tenha ainda recebido? Que esse volte para sua casa. Não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e de coração tímido? Que esse volte para sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, serão colocados chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Se ela concordar e te abrir suas portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás. E quando o Senhor teu Deus a colocar em tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que se encontrar na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades dessas nações. Quanto às cidades daqueles povos, cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nela alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, votarás ao intérprete os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses, e venhas a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo, e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado. Comerás os seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem para que ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas, poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga, até que ela sucumba.
Deuteronômio capítulo 21. Quando na terra cuja possessão te há de dar o Senhor teu Deus, encontrar-se estendido no campo o cadáver de um homem assassinado, sem que se saiba quem o feriu, virão teus anciões e teus juízes e medirão a distância que separa o cadáver das cidades dos arredores. Os anciões da cidade mais próxima, onde foi encontrada a vítima, tomarão uma novilha, com a qual não se tem ainda trabalhado e que não tem ainda levado o jugo, e a conduzirão a um vale banhado por um córrego, cujas águas nunca sequem, onde não haja nem cultura nem sementeiras. E ali no córrego lhe quebrarão a nuca. Chegarão em seguida os sacerdotes levíticos, porque foi a eles que o Senhor teu Deus escolheu para serem seus ministros, e abençoarão em seu nome, pois são eles que julgam todo litígio e todo caso de ferimento. Então, todos os anciões da cidade encontrada mais próxima do cadáver lavarão suas mãos sobre a novilha, cuja nuca quebraram no vale, e dirão essas palavras: nossas mãos não derramaram este sangue, nem o viram os nossos olhos. Ó Senhor, perdoai o vosso povo de Israel, que resgataste. Não lhe imputeis o sangue inocente, assim será o homicídio expiado por eles. E desse modo tirarás do meio de ti o sangue inocente, e farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos, se o fizeres cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te enamores e a queiras tomar por esposa, tu conduzirás à tua casa. Ela rapará os cabelos, cortará as unhas, deporá o vestido que foi aprisionada e permanecerá em tua casa, chorando seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disso, irás procurá-la, serás seu marido e ela será tua mulher. Se ela cessar de te aguardar, tu a deixarás partir como lhe aprouver, mas não poderás vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, pois fizestes dela tua mulher. Se um homem tiver 2 mulheres, uma que ele ama, outra que ele desdenha, e lhe tiverem dado filhos, tanto a que é amada como a que é desdenhada, e se o filho dessa última for o filho primogênito, esse homem, no dia em que repartir seus bens entre os seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da que é amada, em detrimento do primogênito, filho da mulher desdenhada. Mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher desprezada, dando-lhe uma porção dupla de todos os seus bens, porque esse filho é o primeiro fruto de seu vigor. É a ele que pertence o direito de primogenitura. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai, nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciões da cidade, à porta da localidade onde habitam, e lhes dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve, e vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, a sabê-lo, será possuído de temor. Quando o homem tiver cometido um crime, que deve ser punido com a morte, e for executado por enforcamento numa árvore, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deuteronômio, capítulo 22, dos versículos 1 ao 12. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás, mas os reconduzirás a teu irmão. Se este habitar longe, ou se não o conheceres, levarás o animal para a tua casa, e ele aí ficará até que seja reclamado pelo teu irmão. Então lo entregarás. O mesmo farás com o seu jumento, com o seu manto e com qualquer objeto perdido por teu irmão e encontrado por ti. Não te desviarás desse objeto. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não voltarás aos olhos para o lado, mas os ajudarás a levantá-los. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor teu Deus. Se encontrares no caminho sobre uma árvore ou na terra um ninho de ave, e a mãe posta sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanharás com os filhotes. Deixarás partir a mãe e só tomarás os filhotes.
Desse modo serás feliz e viverás longos anos. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito em volta do teto, para que não se derrame sangue sobre a tua casa, se viesse alguém a cair lá de cima. Não semearás em tua vinha várias espécies de semente, para que, se não consideres tudo consagrado, o grão semeado e o produto da vinha. Não lavrarás com um boi e um jumento atrelados juntos. Não trarás sobre ti uma veste de diferente tecido, lã e linho misturados. Porás no manto com que te cobrires borlas nos seus 4 cantos. Continuação do Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao 38. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o traidor. Multidão de discípulos. Descendo com ele, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais dele aos falsos profetas. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai o que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que o amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensas mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestai àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e prestai, sem dar e esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serais perdoados. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, serei medidos vós também. Salmo 36, dos versículos 1 ao 6. Não te irrites por causa dos que agem mal, nem inveje os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Como a luz, fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia, o teu direito. Provérbios, capítulo 18, dos versículos 14 ao 18. O espírito do homem suporta a doença,
Mas quem erguerá um espírito abatido? O coração inteligente adquire o saber, o ouvido dos sábios procura a ciência. O presente de um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Quem advoga sua causa por primeiro parece ter razão. Sobrevém a parte adversa que examina a fundo. A sorte apazigua as contendas e decide entre os poderosos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.